do Game Design. Tá? Para quem não sabe, o professor Fabiano tem mais de 100 jogos lançados, nacionais, internacionais, online e o bom e velho jogo de tabuleiro padrão. Tá? Uma certa experiência no que diz respeito a isso. Então eu sugiro fortemente que a gente passe a palavra para ele. Uma salva de palmas, por favor. Pessoal, boa noite. Eu queria primeiro de tudo agradecer ao meu amigo aí, Eduardo, professor Eduardo, pela apresentação. Agradecer também ao professor Alan Carvalho por ter pensado nesse formato, agradecer a Faculdade Impacta, enfim. E também agradecer principalmente a vocês, tá certo? Para que a gente possa aqui ter mais uma horinha aqui de estudo, a gente possa, enfim, tentar fazer alguma coisa legal. Meus caros, do nada ao tudo, né? Que título, né? Que título, né? Pessoal, vocês estão muito desanimados. Vocês estão muito desanimados. Eu tô achando que eu vou ter que recorrer a um método oriental antigo. Eu acho que eu vou ter que recorrer a esse método oriental antigo, hein? Sim ou não? Sim? Vocês estão preparados para isso mesmo? Então vamos lá, hein, pessoal. Ao meu sinal. Banzai! 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 Aê, muito bem. Vamos começar agora a palestra, assim, com ânimo, mais vigor, né? Muito bem, muito bem. Longa vida ao imperador e é isso aí, pessoal. Vamos lá. Do nada ao tudo. Vamos lá, Bel. Vamos pegar o primeiro aqui. No início, olha só, que original, né? Era o nada, tá certo? Era o nada. O nada. E aí... Obrigado. E aí surgiu o 1. Nossa senhora, que lindo, né? Que poeta, né? Vamos lá. Então, depois do 1, o 2. Pô, isso é brilhante, né? Comecei já arrebentando, né? Por quê? Vamos lá, e agora do 2? E no 2 já começaram os nossos problemas, Caim e Abel, né? Por que nós estamos falando disso, gente? Porque quando nós estamos falando de jogo, tá? O jogo, ele é, por natureza, uma tensão entre dois polos, se não entre mais polos. Tá certo? Para que haja essa tensão, você tem que ter os dois. Onde tem o onde tem o certo, onde tem aquilo que não resta, onde não paira a dúvida, quer dizer, não tem conversa, mas também não tem jogo. Tá certo? Para que haja o jogo, nós temos que ter a dualidade. Tá certo? E aí nós vamos ter noite e dia, Romeu e Julieta, Caim e Abel, mas nós vamos ter sempre uma tensão pairando no ar. Alguma coisa está em jogo. Tá certo? Pensemos. Certo? Dentro desse estado de tensão primário, original, quer dizer, qual seria o estado mais primal de disputa que existe? Tá certo? O estado mais primal de disputa que existe é simples assim. Nós contra os outros. Os alunos que já tiveram comigo a aula lá do Freud, né, vão se lembrar, né, que um dos esportes prediletos da humanidade é exatamente esse. Nós contra os outros. Nós, bons, os outros, esses caras são os, né? Nós, aí vai, nós corintianos, nós homens, nós mulheres, nós, sei lá, do MBL, nós comunistas. Nós vamos estar sempre nos opondo a alguém, tá certo? E isso daí é um motor para o jogo. Tá? Então, se a gente pensasse no estado mais primal da disputa, é simples. Pense na idade das cavernas, tá certo? Eu tenho o Zé, que mora de um lado do rio. E tem o Mané, que mora do outro lado do rio. Pô, mano, se eu puder, nós vamos dar um pau no Mané, tá certo? É simples assim. Vamos ganhar, vamos vencer. É a disputa, tá certo? E por que eles disputavam na época das cavernas? Tá certo? Se vocês fossem homens, né? Se fossem mulheres, vocês fariam o oposto. Mas, primeiro, mulheres, tá certo? Disputavam mulher. Que linda foto aqui. Bom, ou então, mais um. Ou então disputávamos o quê?
comida, tá certo? E se nós, ou então, terras, tá certo? Isso, quando nós estamos falando disso daqui, nós estamos falando, tá? Vocês falam, mas professor, né, tá falando palhaçada já pra gente, porque já passou das 9 e tal, né? Não, não é assim. O poder, tá certo? Se vocês pegarem, se vocês querem que eu fale bonito, eu vou falar. Mihais Pariusu Dionísios Reborn. Ele coloca a estrutura de poder, certo, de um jogo, tá certo? Como uma estrutura de poder, por exemplo, racional ou irracional. Certo? O irracional é é o poder puro e simples que se apresenta e fala: eu mando, você obedece. Eu tenho as terras, você não tem. Eu tenho as mulheres ou os homens aí para eu criar, você não tem. Tudo é meu, você não tem nada. Pega uma criança de 2 anos, vocês vão entender exatamente o conceito. Tá certo? Agora, qual é o problema disso? O problema é que quando o poder se apresenta dessa maneira, ele se apresenta de uma maneira muito bruta. É muito doído. Por quê? Porque nós não ganhamos sempre. Para começo de conversa, em geral, a gente mais perde do que ganha, né? Se a gente fosse entrar nesse sistema aqui, vocês sabem, quando a coisa é para valer mesmo, a chance de a gente sair machucado é alta. Tá certo? Então, muitas vezes, você passa a sair de um sistema onde as coisas... Porque, né, ou é vitória... Como diz o Mussolini, dizia, né, vincere ou morrere. É isso, quer dizer, então... O problema é quando é morrere, né? Quer dizer, então, o que acontece? As pessoas começam a pensar em maneiras, às vezes, mais simbólicas de você resolver as disputas, tá certo? Algo que você não tem que morrer todo mundo, sei lá, uma coisa menos violenta, mais suave, tipo uma bola. A bola é uma maneira mais legal de a gente resolver as nossas pendências do que necessariamente a gente se combater até a morte. A guerra mesmo entre os hoplitas gregos era mais ou menos assim também. O número de baixas era baixo, era realmente baixo, mas era um lance de você demonstrar a sua dominância. Né? E daí você passa cada vez mais a atividades que não têm exatamente essa conotação tão fatal. Né? Uma coisa mais suave. Olha que suave isso daqui. Tá certo? Né? Bem suave, exatamente. Né? Você vê que mesmo sendo suave, dá para você fazer um estrago, né? Quando você quer. Né? Bom, mas enfim, pensemos numa coisa que seja ainda mais simbólica do que uma bola, né? Porque uma bola envolve ainda muito o contato físico, certo? Vamos pensar numa coisa realmente mais abstrata como uma fichinha. Algo muito simples. Uma única e mísera fichinha, certo? E vamos disputá-la. Eu pergunto para vocês, qual seria a maneira mais simples da gente disputar uma fichinha? Cada coroa, para o ímpar? Não, tudo bem, a gente já passou dessa fase, né? A gente já passou dessa fase, né? Vamos pegar, por exemplo, um dado, um cada coroa, tá certo? Então, a gente vamos disputar essa fichinha aqui, tá certo? Eu vou pegar aqui o nosso amigo Lucas, por exemplo, o nosso amigo Peu, ou enfim, alguns de vocês que são dos alunos, e vamos fazer uma disputa no dado, tá certo? E aí, eu acho que é relativamente simples, não é isso? Quem tirar o número maior no dado, vence. Olha só, temos um jogo. Temos um jogo, uma linda ficha, certo? Cada um com um dado, ou todos, né, jogando um dado alternadamente. Quem tirar o número mais alto ganhou. Acabou o jogo. Mestre do game design. Então, quer dizer, pareceu empolgante pra você? É, nossa, né? Calma, calma. Se segurem. Então é o seguinte, vejam bem. Vejam bem. Esse é o começo da nossa massa de pão, tá certo? Nós vamos abrir essa massa do pão. Tá certo? Nós estamos começando a partir daí. E o exercício que nós vamos conversar aqui um pouquinho é só um exercício de como que nós podemos trabalhar com isso. Por que eu faço isso? Por que isso daqui? Porque, gente, em princípio parece uma coisa bem horrível mesmo, né? Mas muitas vezes aqui dentro desse universo dos jogos, né? Quer dizer, o jogo hoje é um fenômeno geracional, é um fenômeno que provavelmente já não é a mídia que mais chama a atenção do público jovem, quer dizer, um público jovem que já virou adulto, enfim, todo cada coroão gosta de, né, jogar os videogames lá, Atari, quer dizer, a gente já está rendido ao jogo. Né?
E, entretanto, mesmo nós estando rendidos ao jogo, mesmo o jogo estando atravessando, vamos dizer, diversas fronteiras aí, e se estabelecendo na área de educação, na área de treinamento corporativo, na área de tudo, quer dizer, ainda assim, a atenção que a gente dá, às vezes, para o game design é pouca. É pouca, porque muitas vezes nós também não sabemos como explorar isso. Eu quero dizer para vocês, nós enxergamos um tipo de branco. Os esquimós enxergam, acho que uns 25 tipos. Porque tudo bem, os caras vivem no branco mesmo, então eles conseguem perceber muita sutileza que a gente não percebe. Né? Se você perguntar para um beduíno do Saara lá que cor é areia, ele vai te dar umas 10 denominações de tipo de areia. Então, é isso que eu quero dizer. Nós temos que treinar a mente para o game design. E fazer e explorar isso de uma maneira diferente, às vezes, como a gente percebe que quer dizer, você vê muita cópia um do jogo do outro, quer dizer, poucas vezes evolução. Então, vamos continuar aqui um pouco. Nosso lindo jogo, tá certo? Começa a carecer de o quê? De outros elementos. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer dentro de um negócio desse é ampliar o número de rodadas, tá certo? Porque uma rodada só, bom, tirei dado, acabou o jogo, acabou. Valeu, hein? Então, para que a gente possa ampliar o jogo, uma coisa simples que nós podemos fazer, tá certo? É dividir aquele dado que tem 6 faces, né? Em 6 cartas. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se um jogador, tá certo? Jogar um dado 6 vezes, não é isso? Tendencialmente, tá certo? Nós podemos pensar que vai haver um equilíbrio de faces, não é isso? Temos médios, né? Quer dizer, ele vai tirar uma vez o 1, uma vez o 2, uma vez o 3, uma vez o 4, uma vez o 5, uma vez o 6. Né? Então a gente pode transformar isso, em vez de um único dado, a gente pode transformar isso em 6 cartas. Tá certo? E, portanto, transformando em 6 cartas, nós já temos um jogo que não tem mais uma rodada, ele tem 6 rodadas. Ok? Então, se a gente continuar aqui, e nós distribuirmos, por exemplo, para 4 jogadores esse mesmo sistema, nós vamos ter 4 jogadores jogando, cada um com 6 cartas. Ou seja, 6 rodadas. Mais do que isso, nós vamos ter que começar a ter uma coisa interessante. Nós vamos ter uma variação de estratégia. Ou seja, a gente passa a não ser refém da aleatoriedade do dado e passa a ter o direito de escolher qual carta nós vamos usar. Tá certo? Antes, não. A não ser que vocês queiram jogar com cartas aleatórias. Mas acho que é mais interessante jogar você escolhendo qual é a carta que você quer usar. Tá certo? Então nós passamos por um negócio assim. Tá muito bom. Mas, o que será que falta aqui? Temos 6 rodadas. Muito bem. E nós vamos ter aquilo que estava faltando. As 6 fichinhas. Não é isso? Porque nós estamos disputando uma fichinha por rodada. Então, o jogo, nosso lindo jogo, é isso. A cada rodada, vamos botar uma ficha na mão. Todo mundo vai jogar uma carta. E nós vamos ter um vencedor. Tá certo? Eu estou colocando esse sistema aqui, é um sistema, obviamente, de board game, né, de cartas. Mas isso vale para qualquer coisa que nós estejamos fazendo. Tá? É um desenvolvimento matemático. Tá certo? Então, pensa bem. Temos aqui 6 rodadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os jogadores eles podem jogar uma carta por rodada para disputarem cada uma das fichinhas. Já está melhor do que aquilo que estava, certo? Vamos melhorar mais. Então nós temos uma ficha disputada a cada rodada. Por que não? Já que nós estamos com 6 fichas, por que a gente não qualifica uma das fichas? Uma das rodadas? Por exemplo, nós podemos pensar aqui em ter 4 rodadas iguais, e de repente, sei lá, a quinta rodada é dupla. Dá uma variada no jogo. Começar a tornar o jogo um pouco mais interessante. Não é isso? Podemos fazer isso? Podemos, né? Mais interessante? Sim ou não para vocês? Sim, né? Ok, vamos ver o que acontece. Se nós estamos pensando em qualificar as rodadas de uma maneira diferente, por que eu não posso exercer esse raciocínio, estender esse raciocínio para todas as rodadas?
Por que ao invés de ter só uma rodada com 2 a mais ali no final, eu não falo o seguinte, olha, nós vamos ter 5 rodadas, sei lá, 6 rodadas, mas cada uma delas vai ter um valor diferente. Isso já torna o jogo mais interessante. Por quê? Porque a cada rodada você vai ter um prize diferente, quer dizer, você vai ter que manejar os recursos que você tem na mão, tá certo? Para tentar capturar aquela peça. Não é isso? Esse grupo de peças aí. Muito bem. Nesse sentido, quer dizer, qual é o grande problema que se assemelha nesse jogo? Esse jogo ele tem uma coisa interessante, já óbvio, nós vamos ter uma mão estratégica dos jogadores, eles pensando qual carta que ele põe em cada mão, não é isso? Nós vamos ter peças, prêmios diferentes, quer dizer, a cada rodada. Então isso também já dá um contorno estratégico, mas nós temos um grave problema com esse jogo. Ele dura pouco. Ele dura ingloriamente pouco. Porque afinal de contas, tá bom. Imagine vocês, vamos jogar isso daqui, tá? Jogamos uma, tá? Jogamos duas, tá? Jogamos 3, pá, jogamos 4, pum, acabou. Nós precisamos de mais coisa. Nós precisamos estender mais essa massa do pão. Não é isso? Como nós podíamos fazer isso? Vamos dobrar o número de rodadas. Estávamos em 5, fomos para 10. E nessas 10 aqui, eu vou aplicar o mesmo conceito. Cada rodada vai ter um valor diferente. Tá certo? Quando a gente pensa dessa maneira, quer dizer, eu consigo manter a atenção do jogo, oferecer em cada rodada uma gradação diferente, tá certo? Mas isso me traz outros problemas. O primeiro problema é o problema das fichas. Porque não é ergonômico, nós ficamos com 10 fichas ali, andando para lá para cá, com 10 fichas na mão, né? Ó, essa daqui é a rodada do 10. E quando eu falo, obviamente, de board game, eu estou falando também de qualquer experiência online. Tá certo? A maneira como a gente apresenta uma determinada informação, a maneira como a gente faz saltar os olhos do jogador, a facilidade com que o jogador, por exemplo, pode trabalhar com o inventário. Quem aqui já não sofreu jogando RPG, né? Com aqueles inventários horríveis, assim, putz, com aquela coisa canhestra, que você pensa, meu Deus do céu, isso daqui é muito ruim de jogar. Não é isso? Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação também, quando a gente está trabalhando no game design, em fazer uma coisa que seja fácil. Fique boa para o jogador. Eu garanto para vocês, nesse sentido, que se nós substituirmos as 10 fichinhas lá por 10, por uma cartelinha escrito 10, é mais fácil. Outro escrito 9, outro escrito 8, outro escrito 7, enfim, nós já temos aqui nossas 10 rodadas. E isso colocado de uma maneira mais suave para o jogador, mais interessante para o jogador. Tá certo? Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos subir aqui, vamos ver o que acontece aqui. Nós temos então um jogo, certo? 10 rodadas. A coisa óbvia a fazer eu tenho que aumentar as cartas dos jogadores. Porque lembra que as cartas dos jogadores eram só 6. Não é isso? Então, eu aumento essas cartas dos jogadores para 10. 10 cartas. Mas dentro dessas 10 cartas, tá certo? Eu vou colocar valores diferentes também. Eu vou manter a mesma estrutura. Vocês percebem que o jogo ele permanece elegante. Por quê? Porque ele está trabalhando, operando numa única estrutura. Ele está fino. Não estou inventando um segundo sistema para as cartas. Não. Ele é um único sistema que opera tanto para as cartas quanto para os prêmios. E o que eu poderia fazer, nesse caso aqui, para melhorar mais o jogo a partir daí? Vocês perceberam que a nossa massa de pão ela está crescendo. Nós estamos esticando ela. Nós estamos dando outros contornos para ela. Antes ela era uma única mísera ficha com um único mísero dado. Na verdade, nem do dado antigamente usava. Né? A gente usava o mesmo e pegava a ficha para a gente. Né? Mas, dessa maneira aqui, como é que nós podemos melhorar esse game design? Primeira coisa, nós temos que estabelecer um critério de vitória. E o critério de vitória para isso daqui, o mais simples de todos, ok, vocês vão disputar uma ficha,
Essa ficha pode ser talvez aleatória. Né? A ficha da vez qual que é? Ah, é um 10. A ficha da vez qual que é? Ah, é um 7. Tá certo? E nós vamos cada um botar uma carta. E quem botar a carta mais alta, leva. Simples que nem água, né? Ele é um critério simples, qualquer um entende isso. E é por isso que ele é elegante. Mas, junto com isso, o que é que pode acontecer? Nós temos um critério de vitória. Que critério de vitória nós aplicaríamos num caso como esse? Em que nós temos um empate das duas cartas mais altas. Considerando que os jogadores estão abrindo as cartas simultaneamente, né? Obviamente. Porque senão não faria sentido esse uso, né? Que critério vocês adotariam? O mais alto ganha? Segundo mais alto ganha, né? Vocês estão lembrando de alguma coisa, né, do seu passado, né? Já sei. Vocês estão lembrando, né? Eu já sei se já lembraram. Mas vamos lá. Então, um critério de vitória é se os dois maiores empatam, por que não, né? O menor ou o segundo maior? Nosso amigo Bel acha que tem que ser o menor. Por quê? O que vocês acham? O senhor Bel acha que quem tem que ganhar aqui nesse caso seria o 3. Vocês acham que é o 3 ou eu acho que deveria ser o 7? Ou nenhum de todos? Hã? Por quê? Por favor, fala alto. Então, se você fizer dessa maneira, o contra-ataque ao teu raciocínio seria o fato de que você mantém o mesmo critério anterior que você já utilizou. O maior ganha. Quando eu mantenho o mesmo critério de vitória da questão anterior, eu mantenho o jogo dentro de uma elegância, dentro de uma simplicidade. Poderia adotar o critério dele? Poderia. Criaria uma confusão no jogo? Criaria. Poderia ser interessante? Interessantíssimo. Porque não existe uma verdade, né, no game design, como disse o professor Eduardo muito bem. Quer dizer, em jogo tudo é incerto. Né? Mas vamos supor que a gente adote esse critério realmente aqui. Muito bem. O critério de vitória que vai premiar o 7. Né? Então o 7 está premiado. Até agora, nós estamos seguindo dentro de um critério muito simples. Isso deixa as coisas bem tensas. Porque, fundamentalmente, você nega a vitória líquida e certa para o cara que pôs mais alto. Porque se alguém põe mais alto também, vai tudo para o espaço. Então, vocês percebem que o jogo ganha uma tensão muito maior do que ele ganharia, vamos dizer, se adotasse apenas um critério simples de quem venceu sem critério de empate. O empate, nesse caso, ele qualifica o jogo. Né? Vamos lá. Vamos agora pensar e esticar essa massa para o outro lado. Tá? Quanto tempo que vai durar esse jogo? Vamos assumir que as pessoas elas dispõem de graus variados de análises e parálises na vida. Certo? Que é aquela capacidade do cara, quando ele está pegando aquelas cartas na mão, ele fica parado, assim, nem um peixe. Assim. Muito bom. Não é isso? Pensa bem, não é isso? Está ali, um peixe. Aí o cara vem e demora 1 minuto para jogar. Então vamos supor que entre você escolher a sua carta, botar a sua carta na frente, e depois, na hora que virar e comparar os valores e ver quem ganhou, as pessoas demoram 1 minuto. 1 minuto. Se a gente seguir esse critério, nós temos 10 rodadas, o jogo dura 10 minutos. É bom? 10 minutos é bom? Poderia ser melhor? O que vocês acham de um joguinho de 15 minutos? Mais interessante, né? Porque 10 minutos você aqueceu, né? Você está aquecido ali. Mas, pô, a hora que está aquecendo, o negócio acaba, né? Quer dizer, então, tá certo? Vamos pegar aqui a média de 15 minutos. Tá certo?
fica mais interessante, fica mais aquele joguinho que você joga antes do, vamos comer uma pizza, tal, tá chamando a pizza, vamos jogar um joguinho aqui e tal, você joga. 15 minutinhos. A pizza tá demorando, dá pra jogar 2. Então, se a gente colocar um pouquinho mais, 15 minutos. E a gente pode tentar trabalhar com essa média de 15 minutos. Só que veja bem, se nós formos trabalhar com uma média de 15 minutos, que é um tempo interessante para um jogo que é um filler, né? Vamos dizer assim, é um jogo que é uma pequena distração antes de alguma coisa principal. O principal vou deixar a critério de vocês. Quer dizer, mas esses 15 minutos aqui, certo? Se a gente estabelecer essa média, que é uma média interessante para um jogo se desenvolver, qual é o problema disso? O problema disso é que eu vou ter que aumentar as cartas que eu tenho na minha mão. Eu vou ter que ter 15 cartas e jogar uma carta por rodada. É isso que eu vou ter que fazer. Certo? Então eu vou abrir, certo? O jogador vai ficar com 15 cartas na mão, vai queimar uma carta por rodada até que chegue o final do jogo. Certo? Muito bem. Mas, quando eu também resolvo transformar o jogo de 10 minutos para um jogo de 15 minutos, eu tenho que corrigir não só as cartas que vão ser utilizadas, como também as cartas de prêmios que também são utilizadas. E se eu fizesse a coisa mais simples e mais óbvia do mundo, eu aumentaria as cartas de prêmio, né? Então eu ficaria com cartas de prêmio valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a grande carta, 15. Mas qual é o problema disso? E é aí, nesses pequenos detalhes em que você percebe a grandeza de um game designer ou não. Ficaria óbvio. Ficaria, então tá, é isso. Entretanto, se ao invés de eu disponibilizar 15 prêmios positivos em gradações diferentes, eu instaurasse 5 prêmios negativos, ou seja, além do cara ter que colecionar prêmios positivos, ele teria de fugir dos prêmios negativos, eu faço com que esse jogo cresça. E cresça muito. Por quê? Por quê? Porque eu gero variedade. Porque assim, quem gosta de comer arroz e feijão? Eu. Adoro arroz e feijão. Sou pobre mesmo. Gosto. Vou lá, como arroz. Eu gosto de arroz na verdade, eu gosto de feijão e farinha, ou então de arroz com ovo. Sou pobre mesmo. Mas assim, vamos lá, arroz e feijão. Todo mundo gosta de arrozinho e feijão, não é isso? Aí é um clássico, né? É um clássico, né? Então pensa bem. Melhor que isso, só sanduíche de mortadela, né? Aí é campeão mesmo. Pessoal, arroz e feijão. Você come um dia, beleza. Você come 2 dias, beleza. Chega no terceiro e fala, puta, vem aquele arroz e feijão, não é isso? Então, se você comer um macarrão no terceiro dia, fica mais gostoso, né? Porque aí no quarto dia, adivinha o que vem pra você de novo? Arroz e feijão, né? Mas você deu uma variadinha, né? Aí, quinto dia, arroz e feijão. E no sexto? Pô, né? No sexto vai ser, sei lá, estrogonofe. No sexto, tá certo? Estrogonofe. Mas no sétimo dia, o que vai ter para nós? Arroz e feijão. Opa! E no oitavo, arroz e feijão. Mas depois dá para dar uma enganadinha, botar, sei lá, um peixinho. Né? Então, a variedade ela é importante num jogo. Tá certo? Ela é um respiro para os jogadores. Tá certo? Por que vocês fizeram Banzai comigo? Porque vocês ouviram uma bela palestra, tá certo? Estavam lotados de informação. E a gente precisava dar uma variabilidade. A gente precisava dar uma mexida. Aí faz o Banzai, todo mundo descarrega, tal, salta o operador. E aí, coitado, vocês vêm sofrer de novo. Onde aqui? Não é isso? Então, um bom jogo, ele oferece essa certa variabilidade. Porque, por enquanto, tá todo mundo querendo ganhar os pontos. Todo mundo, né, diplomata, executivo, imperador. Cara. Mas aí chega a hora que aparece, por exemplo, um ponto negativo. E quem vai ficar com menos 5 aqui? Puta, aí é um... Né, como é que fala? Um barata voa, né? Todo mundo querendo fugir do menos 5.
você muda a toada do jogo, o passo do jogo. E depois volta de novo para o normal. Percebam que interessante, matematicamente falando, nós estamos falando de exatamente essa proporção do arroz e feijão. 2 turnos de normalidade para 1 turno de barata voa. Não é isso? E com isso a gente segura os jogadores mais dentro do jogo. Vamos continuar. Então, a proporção é essa, certo? Para cada 2 jogadas normais, uma jogada invertida. Examine os jogos que vocês jogam, online, offline, qualquer jogo. Percebam se não existe isso. Percebam se não existe essa quebra proposital para fazer com que a gente, né, possa dar um refresco. Muito bem. E aqui, se nós seguirmos aquilo que o nosso bom amigo Igor, né? Iago, desculpa, estou no primeiro semestre ainda, estou chegando. No segundo eu já não erro mais. Se nosso bom amigo Iago, tá? Ele colocou essa questão da simplicidade. Se nós adotarmos esse mesmo critério, olha só que bonito isso. Nós não precisamos adotar um segundo ou um terceiro critério. Nós podemos continuar operando com o mesmo e único critério. Se nós decretamos, tá certo? Numa situação de normalidade, que a carta de maior valor, ela ganha o prêmio. Quando nós estamos operando numa situação invertida, se nós mantivermos esta mesma lógica invertida, nós teremos o seguinte, que a carta de menor valor, vamos supor, tem um -5 na mesa, não é isso? As pessoas têm que jogar para fugir do -5. Quem pôs a pior carta para fugir do -5, ganha. No caso, o pobre do 1. Brilhante, né? Lindo. Uma inversão absolutamente poética. O cara não precisou fazer nada. Mas a coisa vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque, seguindo, como é que nós fazemos quando nós temos exatamente o empate? Mas um empate invertido. Um empate negativo. Não é isso? Olhem que sacada interessante. E essa sacada mais brilhante que torna esse jogo uma verdadeira pérola. No caso de um empate dentro da questão negativa, por exemplo, quem vai levar o -5? Um infeliz põe 1, mas o outro infeliz põe 1 também. E nesse caso, o que é que acontece? Quem leva o -5, quem leva a desgraceira para casa, é o 3. É a menor carta depois do empate. Cara, isso é brilhante. Isso, para mim, isso é o game design na sua última potência, vamos dizer assim, de inteligência, de elegância, de leveza. Tá certo? Isso pode ser adotado para qualquer coisa, porque todos os jogos que a gente trabalha, eles no fundo têm um pano matemático. Tá? Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Reparem só numa coisa. Nesse caso aqui, nós estamos até agora falando de 4 jogadores. Que é o número clássico, né, quando a gente está falando de board game ou coisas assim. Esse designer não estava satisfeito. Depois de ter criado tudo isso, ele queria mais. Tá certo? Mais. E, portanto, ele colocou um 5º jogador. Eu vos pergunto, nobres almas que se dedicam a esse curso de jogos digitais, por que 5 ao invés de 4? É que bonito. Vocês entenderam o que ele falou? Por favor. Se 2 pessoas colocam, por exemplo, 10 e outras 2 colocam 5, quem ganhou perde. Entendeu? Ia ficar nisso. Se você tem um número ímpar, se você tem um número ímpar, 5, não é impossível você acontecer essa mesma coisa, entendeu? Com 4 pessoas não tem isso. Tá bom assim?
Porque com um número par, exemplo, 2 pessoas colocam 10 e outras 2 colocam 5, você não ia saber quem é o vencedor da rodada ou o perdedor da rodada. Agora, se no caso tiver um número ímpar, isso não acontece. Todo mundo entendeu? Uma passada de palmas para nossa amiga aqui. Nós vamos ter exatamente... Pode. Nós vamos ter exatamente esse caso aqui, tá certo? Se nós estivéssemos em 4 jogadores, se não houvesse esse número 1, por exemplo, os 2 primeiros empatariam em 10, não poderiam levar o prêmio. Os 2 últimos empatariam com 8, também não poderiam levar um prêmio e o jogo ia ter que ser quebrado na sua beleza. Então esse é um jogo em que ele precisa de 5 jogadores para que ele flua melhor. Talvez o único erro, a única limitação desse jogo. Mas vocês percebem que é uma limitação que é dada não por falta de game design, no talento de game design, mas sim porque é como o jogo se manifestou. Certo? O game designer ali só cabia deixar ele dentro da modalidade mais elegante. Tá certo? Esse jogo vocês jogam na minha aula, né? Vocês sabem, né? Esse jogo, Rosdergeir, também conhecido como The Raj, tá certo? É uma pérola, é um clássico dos clássicos de um designer norte-americano chamado Alex Randolph, tá certo? Já morreu. Ele nasceu nos Estados Unidos, depois se exilou em Veneza. E lá, que duro, né? Em Veneza, tal, ele criava, tal. E lá ele foi dessa para melhor, tá certo? E esse cara aqui, esse senhor, tá? É um cara muito interessante. Esse percurso, obviamente, não foi o percurso que ele fez. Isso daqui foi só uma brincadeira para a gente tentar imaginar como um cara consegue criar um jogo do zero. Aí vocês falam, muito bonito, professor, né? Quer dizer, mas a gente poderia estender esse raciocínio para jogos? Nós conseguiríamos pensar, por exemplo, em jogos digitais e fazê-los crescer dessa mesma maneira? Se nós pensarmos uma disputa simples, por exemplo, entre 2 pessoas, esse exercício que eu quero propor para vocês. Agora, a partir de agora, nós vamos navegar não mais apoiados por um PowerPoint, mas sim e unicamente nas nossas mentes. Imaginem um jogo, tá certo? Um jogo onde haja uma oposição entre um reino e outro. Um jogo onde você invoca exércitos. Né? Você vai invocar criaturas. Todas elas, o mesmo poder. Minions. Eu invoco uma criatura, ela aparece. Meu inimigo invoca uma criatura do lado dele, ela aparece. O que ia acontecer entre nós? Um eterno empate. Meu minion matando dele, o minion dele matando o meu, e nós produzindo minions. Como eu me livro desse impasse? Eu tenho que estender a massa do pão. Eu começo a criar a variabilidade. Então, no exército não vai ter só minions. No exército vai ter, sei lá, trolls. Vai ter arqueiros. Vai ter lanceiros. Vai ter magos. Vai ter magos. Ele me traiu, eu não ia falar essa palavra. Que coisa horrível isso, mas... Magos! Magos! Não, pelo amor de Deus, gente, fala a verdade, mago não dá, né? Mago é um negócio... Mago sensacional. Aquela criatura vil que se esconde atrás do valoroso guerreiro, não é isso? Sugando mana dos outros, não é isso? Eu sei, conheço esse golpe aí, viu? Mas, gente, pensem aqui, tá certo? Nós criamos magos, tá certo? Nós podemos criar várias tropas que começam a emprestar variabilidade para o nosso jogo. De que jogo que nós estamos falando? De um monte. De um monte.
Vamos continuar um pouquinho mais. Vamos imaginar, tá certo? Que dentro desse nosso jogo imaginário, nós tenhamos a nossa central, nossa torre principal, nosso reino, nossa caverna, nosso hive aqui, e o inimigo tem o dele, onde ele gera as coisas dele também. Vamos imaginar que agora, como nós temos uma variabilidade, nós podemos atribuir dentro dessa variabilidade custos diferentes. Um troll vai ser mais difícil de fazer do que um goblin. Não é isso? Um troll vai andar mais devagar do que um goblin. Um troll vai bater mais forte do que um goblin. Um cavaleiro bate mais do que um goblin, mas ele menos do que um troll. Ele anda mais rápido do que um troll, mas menos rápido do que um goblin. E aí nós começamos a criar toda uma teia de relações entre diversos tipos de personagens. Nós podemos instituir, por exemplo, um passo, uma economia para esse jogo, não é isso? Porque a hora que eu crio um ser, eu estou gastando mana, eu estou gastando energia, eu estou gastando elixir, eu estou gastando alguma coisa. Não é isso? E eu posso, por exemplo, trabalhar não só com um objetivo principal, tipo destruir a torre do inimigo, mas eu posso colocar outras 2 torres, por exemplo, auxiliares. Eu posso, por exemplo, fazer com que os meus exércitos não sejam só exércitos que andam pela terra, mas alguns que andam pelo ar, alguns que vão por baixo da terra, alguns que são jogados num barril. Não é isso? Vocês percebem que bonito que é? A gente pode trabalhar com um jogo como Clash Royale, por exemplo, usando exatamente os mesmos princípios que a gente usou nessa noite para falar de um simples jogo de cartas. Para mim, essa elegância tem que estar presente em todos os jogos que a gente for fazer. Certo? Meus caros, aqui eu encerro a minha parte. Queria agradecer a vocês. Se alguém tiver alguma palavra, todas as horas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar. Olha só que essa é a mente do game designer. Parabéns. Não, mas você pode ter. Não. Olha só, nós estamos com uma dúvida. Veja bem, hein? Olha só que belo nabo ele nos entregou agora, hein? O nosso amigo, quem não conhece ainda essa figura modesta, apagada, né? Que ninguém nunca ouviu, né? Mal, né? Passa pelos corredores da faculdade. E o nosso amigo Bill. Ele é um excelente estudante, é um aluno que eu acho que ele é exemplo para muita coisa. E para algumas não é não, hein? Mas ó, ele disse o seguinte, que é impossível acontecer isso. Por favor, vem aqui novamente, vamos... É só você colocar uma mecânica que quando você usa a carta, ela é descartada, não volta. Isso não acontece, não vai repetir o que você falou. Simples. Acontece na primeira rodada do máximo, porque se você coloca e as 2 estão descartadas, isso não acontece. A probabilidade é 1 em 5. Isso não acontece. Peraí. Alguma alma aqui gostaria de subir aqui para me dizer se... Por favor, Felipe, vem cá. Vem cá. Calma. Pessoal, para que nós possamos inteirar também os nossos amigos que estão nos assistindo aí pela internet aí, a questão que está atormentando as nossas almas nesse momento é, muito bem colocada pelo Iago, se nós temos 5 jogadores, e 3 deles, por exemplo, ao virarem a carta, aparece, vamos supor, o número 8. E outros 2 aparecem o número 10. Isso matematicamente é possível?
Agora, nosso amigo Bel acha que não é possível. Lógico que é possível. Muito possível. Mas muito possível. É só você ir dando exemplo. Qualquer exemplo, por exemplo. Na primeira rodada, 2 pessoas jogam 10 e 3 pessoas jogam 8. Aí na segunda rodada, 2 pessoas jogam 9 e 3 pessoas jogam 6. E daí em diante. É muito possível. Desculpa, perdão. Desculpa. Tá. Mas a solução mais simples seria jogar o prêmio para a próxima rodada e fazer a rodada de novo. Jogar o prêmio da próxima rodada junto com essa. Então vai valer tipo o dobro. Meus caros, olha só. A probabilidade disso acontecer é rara. Mas acontece. E está prevista nas regras. E a solução dada pelo nosso amigo Alex Randolph foi exatamente a dele. Caso de um empate entre todo mundo, o prêmio é jogado para a rodada seguinte e é disputado com um novo prêmio. Quer dizer, então vira uma rodada dupla especial. Tá certo? Mas olha só que interessante. Nós conseguimos, dentro de um processo desses, às vezes a gente tem dúvidas mesmo. Às vezes a gente acha que dá, às vezes a gente acha que não dá. Cansei de ver jogo em que você pressupõe certas coisas e a hora que chega vamos ver. Hoje mesmo eu tive essa experiência. Entreguei um jogo para um cliente, muito bonitinho, todo mundo adorou, mas, infelizmente, teve uma dupla de caras que foi lá e jogou e quebrou o meu jogo. Dureza. Só tive uma alternativa. Falar, desculpa, eu vou voltar para a prancheta e te entrego semana que vem. É a vida. Tá certo? Então, isso faz parte do game design. Né? Essa dúvida e, assim, manter a mente aberta é importante. Né? É importante, porque a gente nunca sabe de onde pode vir a solução. Certo? Então, parabéns aí, meu caro. Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Aí, terceirão aí, arrasando, hein? Então, vamos lá. Mais alguma dúvida, gente? Então, a única dúvida que eu tenho para vocês é quem chegar lá primeiro no fretado, né? Então, olha, pessoal, peraí. Quero encerrar aqui agradecendo uma vez mais a Faculdade Impacta, agradecendo ao nosso amigo, professor Eduardo, tá certo? Agradecendo ao professor Alan. E agora vamos terminar com o nosso ritual aqui, né, de despedida, honrando a nossa faculdade, desejando 10 mil anos de vida. Banzai! 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 Gente, até mais.